Uma breve história de tudo. Às vezes, é encorajador para o santo ter uma visão dos propósitos de Deus na história do universo a partir de uma perspectiva de montanha. O topo de uma montanha nos permite ver por muitos quilômetros em uma direção, e novamente na direção oposta em um dia claro. Existem muitas passagens na palavra de Deus que nos ajudam a apreciar claramente seus propósitos, e algumas delas usam palavras que costumamos usar para definir períodos de tempo, princípios e fins. Quando olhamos brevemente para algumas dessas porções, é de grande benefício para as nossas almas começar com o Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, que fala de si mesmo 3 vezes no livro de Apocalipse desta maneira: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8, 21, versículo 6 e 22, versículo 13. Todos os propósitos de Deus ao longo de todas as eras e desde antes do tempo começar estão centrados nele, para quem são todas as coisas e por quem todas existem. Hebreus 2, versículo 10. Qualquer foco ou ocupação da mente aquém da glória de Cristo certamente nos deixará abertos aos erros da filosofia, do ritualismo ou do mundanismo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. João 1, versículos 1 a 3. Este princípio estabelece a existência eterna de Deus. E se ficarmos um momento a mais lendo esta maravilhosa passagem do Evangelho de João, teremos um vislumbre da eterna relação de amor entre o Pai e o Filho, que também é o Verbo eterno, aquele que revela perfeitamente a mente e o coração do Deus Trino. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. Antes do tempo começar, Deus Pai e Deus Filho, juntamente com o Espírito de Deus, escolheram a bênção eterna para muitos dentre uma raça humana rebelde e perdida. Nós que temos o imenso privilégio de sermos de Cristo, somos dados a Ele por seu Pai, completamente fora do domínio do tempo. João 6, versículos 39 a 40, João 10, versículo 29 e Efésios 1, versículo 4. Que visão magnífica as Escrituras nos dão! No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. De certa forma, esse primeiro princípio da Bíblia aconteceu muito depois daquele que acabamos de observar. É quando o tempo realmente começou e a matéria começou a existir. Pois antes disso, acreditamos, havia apenas espírito, talvez incluindo os espíritos angelicais. As eras do tempo começaram nessa conjuntura. Tito 1, versículo 2, versão de John Nelson Darby. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João 1, versículos 1 e 2. Este é outro princípio que o apóstolo João traz diante de nós. Mas aqui ele está escrevendo sobre a encarnação de Jesus Cristo, a graça de Deus para um mundo perdido, e aquele que poderia trazer vida ao mundo. João 6, versículo 33. Aquela vida eterna que é desfrutada por todos os que creem nele. Sua encarnação começou algo completamente novo no mundo, pois Jesus também fala de si mesmo como o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, versículo 14. Somente por ele poderia Deus agora começar a colocar toda a criação, material e espiritual, em harmonia com os seus propósitos. O que começou na sua encarnação foi formalmente proclamado em poder pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Romanos 1, versículo 4. A nova criação de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 17. A consumação disso é ainda futura, como veremos em breve. Existem vários fins distintos que devemos observar também. Ele se manifestou de uma vez por todas na consumação dos séculos, para afastar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, versículo 26. Nas eras passadas, Deus criou os mundos por seu Filho,
e tendo criado o homem, ele o testou de várias maneiras ao longo de milhares de anos. A morte de Cristo na cruz veio no fim dessas eras de testes e é o ponto divisório da história. Deus fez a paz pela morte daquela perfeita vítima. Ele pode agora mostrar misericórdia para com o homem arruinado, que fracassou em todos os testes em que Deus o submeteu. Que mudança de cenário aqui! Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Romanos 10, versículo 4. Aqui está outro fim que ocorreu no mesmo tempo que o dito acima, na morte de Cristo, mas nos dá um aspecto mais doutrinário do que histórico. Deus fez um fim definitivo a qualquer pensamento do homem para se tornar justo diante de Deus com base na manutenção da lei. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, versículos 13 a 24. Isto marca o fim do tempo dos gentios. Lucas 21, versículo 24. E a grande tribulação. Deus então introduzirá uma restauração ou uma regeneração. Mateus 19, versículo 28. Diferente de um princípio. Aqui ele usa como seu material aquilo que já existe, colocando-o em conformidade com sua mente e vontade, como outra manifestação da criação de Deus. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte. 1 Coríntios 15, versículos 24 a 27. Este fim final marca o fim do tempo e da matéria. Isso ocorrerá no final do reino milenar de Jesus Cristo sobre todas as coisas, e é a ocasião do julgamento final. Apocalipse 20. Neste ponto, Deus fará novas todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5, que é o objetivo final e resultado da criação de Deus, da qual o Filho de Deus encarnado é o começo. Que visão surpreendente da história nós temos e que futuro glorioso é o nosso, os que cremos no Senhor Jesus Cristo, o princípio e o fim. Baseada no texto Uma Breve História de Tudo, do site greatreads.com.